Debate Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala pessoal, muito boa noite, eu sou Rony Mello e já está no ar aqui na TVB o Debate Papo. E o nosso tema de hoje é... E hoje, para debater e bater um papo muito bom sobre o futuro dos negócios, estamos aqui com o William Max, dono e proprietário do Lauíris Restaurante aqui em Ipu, e o Felipe, dono e proprietário da FCEL, loja de acessórios eletrônicos também daqui de Ipu. Sejam muito bem-vindos, meninos. E para começar, né, vamos falar, vocês dois têm algo em comum, né, que eu vejo. São jovens e empreendedores, né? Como foi assim começar, né, para vocês? Como foi o início? Vocês quando eram crianças, faziam alguma coisa, já pensavam, vou ser isso, quando eu crescer eu quero ser isso? Bem, eu nunca me imaginei estando no ramo de negócios. Eu sempre dei trabalho para estudar, meu pai queria muito que eu me formasse e tal, eu sempre dei muito trabalho nos estudos, mas o primeiro contato com negócios foi através do meu irmão. O meu irmão estava estudando para o concurso da polícia e estava desempregado e inventou vender uns perfumes. E aí ele falava, Felipe, vende que eu te dou tanto, uma comissão. Sim. E aí eu comecei a vender e ele me dando a comissão. Comecei a vender e ele me dando a comissão. E aí a mente já começa a aumentar, não quero ganhar mais. Aí eu comecei a comprar dele e revender pelo meu valor. Então foi aí que eu tive meu primeiro contato com o comércio, mas nunca imaginei com o ramo de eletrônica, entende? Mas foi dessa forma. E passou-se um tempo, passou 1 ano, 2 anos, eu encontrei um fornecedor de eletrônicos, o qual me chamou muita atenção. E por que não tentar? Eu ainda estava no ensino médio, meu pai queria muito que eu me formasse, e aí eu caí para cima. Fiz minha primeira compra, fui vendendo online, fazendo entrega nas casas dos clientes e foi dando certo e tomando coragem para crescer mais e mais. E foi aí que eu decidi abrir a primeira loja, FCEL Acessórios. No momento eu estava no 3º ano do ensino médio, não podia largar os estudos e eu só funcionava meio período, de 1 hora da tarde até às 6 da noite. No qual vim com muitos desafios que todo mundo falava, Felipe, tu vai quebrar? Como é que pode um comércio funcionar só meio expediente? E eu não, de jeito nenhum, queria abandonar meus estudos, eu queria concluir. E foi um desafio, entanto, eu passei nesse ritmo uns 6 meses. Concluí meu estudo, meu ensino médio completo, e aí botei pra frente. Comecei a abrir o dia todo, e aí no começo era dentro de uma galeria, na galeria do J. Martins, e surgiu uma oportunidade de ir para um ponto da frente, que hoje é a atual loja. E eu agarrei e fui para cima. E aí já tem 6 anos de loja física e todo dia a gente se reinventa, todo dia é um aprendizado a mais. Sim. Você entende? Mas o Felipe, criança mesmo, ele... comecei vendendo ali uma coisinha, já pensava, nunca passou pela cabeça... Cara, nunca passou pela minha cabeça o que minha empresa é hoje. Nunca pensei nisso. Até alguns amigos falam, clientes antigos falam, Felipe, tu se lembra quando eu te perguntava que tu queria ter loja? E tu falava que não, que achava que não compensava e tal. Ou seja, eu fui no negócio, foi dando certo e eu fui me encorajando.
Sim. Entende? A gente nunca nasce preparado, mas você não pode deixar que o medo lhe derrube, lhe bloqueie, né? De querer mais e mais. E assim, a gente só tem uma visão de como funciona, como é realmente quando a gente tá dentro. Quando tá dentro. Aí vai vendo, né, como é que vai evoluir nas Eu tinha tudo para desistir. Quando eu peguei o ponto da frente, no qual eu tive que ter um investimento maior, entrou logo uma pandemia. Eu peguei logo uma pandemia pesada que teve que fechar. E aí a gente teve que se reinventar, que foi o quê? O online. Sim. Trabalhar online. E você, Anny? Pronto, a minha história começa assim, já como é o meu restaurante lá hoje, ele é um restaurante familiar, né? Já vem dos meus pais, então a gente começou em 2002. Minha mãe era cozinheira e surgiu a proposta na época dela comprar o restaurante. E aí meu pai estava trabalhando em São Paulo, ele era porteiro, vigia lá de um prédio. E eles juntaram dinheiro e conseguiram comprar o restaurante. Era o irmão dela que tinha comprado, chamou ela para ser cozinheira e agora eles eram donos de restaurante. Então eu com 9 anos de idade, eu já estava lá dentro trabalhando. Então assim, foi bem natural assim, mas ser dono de algo é diferente. Eu era funcionário dos meus pais, então eu sempre trabalhei... Esse é o primeiro emprego lá? Foi meu primeiro emprego. Eu lembro, a primeira coisa que eu fiz lá, a gente trabalhava vendendo tortas, e tinha torta de chocolate e outras, e aí a minha mãe disse assim, filho, leva essa fatia, a gente trabalhava vendendo fatia de torta, para aquela moça que está ali. Então naquele momento eu entendi, que é o meu trabalho, pronto, com 9 anos de idade. E aí comecei e fiz de tudo lá dentro, né? E aí quando a gente passa a ser de fato empresário, que eu digo assim, é quando você toma as dores do negócio, é quando você realmente administra o negócio. Porque eu fiz tudo lá, da faxina, cozinha, tudo lá dentro, entregava na chuva, fazia tudo. Chegava igual um pinto molhado na casa dos clientes, eles me davam gorjeta, o bichinho, vem entregar. Todo molhado aqui, então a gente ganhava gorjeta com isso e tal. Fiz de tudo no restaurante, só faltava eu ser quem realmente administrava. E hoje eu entendo muito a cabeça do colaborador, né? Porque ele não entende muito o trabalho do proprietário, né? Então assim, hoje eu entendo os dois lados. Que eu era funcionário do meu pai, assalariado, normal e tudo, e depois eu passei a ser dono. Aí como é que foi esse processo de ser dono do estabelecimento, né? Meus pais, eles sempre foram pessoas muito batalhadoras, né? Hoje nós temos 2 restaurantes, tem um nosso aqui no centro, que é o Lau Willis, e tem um na Serra, que é o deles, que é o Teu Jardim Restaurante, né? Então, o Teu Jardim, ele tem quase 4 anos e o Lau Willis já tem 23 anos de história. Eu sou a segunda geração da família administrando o negócio, né? E aí, meus pais trabalharam 18 anos nisso. Como eu vi o sofrimento muito grande dos meus pais trabalhando nisso, não era o que eu queria. Então, eu na escola, né, finalizando o 3º ano, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu não quero me prender ao comércio, eu não quero isso pra mim. Meu pai vive preso, meu pai tem uma folga no ano. E eu com aquela mentalidade de adolescente, lá quero saber disso, eu quero alguma coisa. Eu tinha um grande interesse pela área da saúde e resolvi fazer enfermagem. Passei na UVA, me formei, e quando eu estava finalizando ali o meu TCC, meus pais me ligam, né? E aí dizendo assim, filho, nós vamos vender o restaurante, você já é doutor, né? Você já é doutor, sua irmã também vai já se formar, então a gente não quer mais saber disso, isso dá muito trabalho, é muito cansativo, e eu e seu pai a gente já formou vocês e tal. E eu disse, não, vocês não podem fazer isso, né? Descansar, porque né? já tinha lá dentro dos meus 9 anos, tinha aquela coisa dentro de mim ainda, pô, isso não pode apagar, né? E tal, isso não pode deixar de existir. Eu disse, espera aí que eu vou aí, eu chego aí e a gente resolve. Faltava 15 dias para apresentar meu TCC e eu estava focado nisso. Aí eu fui, apresentei o TCC, passei, me formei, vim para trabalhar e ajudar eles, né, no que era preciso. Então foi um processo assim de primeiro tentar ajudar o negócio a se reerguer, porque é muito difícil quando o dono do negócio não tem tesão pelo seu negócio. Então é muito difícil quando você tem algo e você não tem prazer naquilo que você faz. Tá ali por obrigação. Tá ali por obrigação. E naquele momento era os meus pais estavam dessa forma, né? Tinha acabado esse vislumbre, né? essa energia. E aí o negócio, se o dono não tiver, o negócio vai, né, se acabando aos poucos. Abaixo. Então eles estavam pedindo assim meio que socorro, né? E aí quando eu cheguei, eu trouxe algumas coisas de Sobral. Sobral sempre era vamos dizer assim, uma novidade atrás da outra na referência gastronômica da região. E na época foi o boom do hambúrguer, né? O boom do hambúrguer artesanal. Então a gente tinha um hambúrguer, tinha as massas que eram feitas lá tipo espoleto, só que a gente adaptou para a nossa realidade, a realidade da cidade, a realidade do Ipu. Adaptamos e trouxemos esse cardápio diferenciado.
que na época nós estávamos com uma grande concorrência, muita gente nova no mercado, as vendas lá embaixo, os custos muito altos, e aí, enfim. E aí meu pai não queria mais, e a gente começou fazendo, melhorando, e foi realmente crescendo. E aí chegou o ponto de fato, né, quando eu me torno o proprietário do negócio, que eles disseram, filho, realmente melhorou, tá ok, mas eu não quero isso mais para mim, né, eu e a sua mãe, nós queremos sair, queremos relaxar, queremos trabalhar de outra forma. Tanto que o restaurante que eles têm na Serra hoje, eles trabalham uma vez na semana, e eles não querem papo. Vamos fazer outra coisa aqui, um aniversário, um evento, vamos abrir mais um dia? Não, sai fora que eu não quero, eu só quero um dia na semana, acabou. E aí pronto, então chegou o momento, eles disseram, ó, eu dizia para eles, ó, eu quero comprar um restaurante, eu quero comprar, eu sem nenhum real no bolso, né? Eu estava ajudando eles lá na minha enfermagem, eu dava aula também com curso técnico, então minha agenda era bem preenchida, eu trabalhava muito, e eles, como é que tu vai comprar? Aí eu disse, não sei, eu quero, me dê aí que eu vou lhe pagando, todo mês aí eu lhe pago alguma coisa. E aí surgiu o momento de fato que eles chegaram, a gente conversou, e aí eles disseram, você quer mesmo comprar isso aqui? Quero. Pois pronto, a gente vai fazer um empréstimo no banco e você vai pagar o empréstimo. Aí eu, beleza, quanto é o empréstimo? É tanto. Aí eu dei uma tremida assim na base. Aí eu, tá bom. Aí eu lembro que eu fui assim, pegando na mão do meu pai para fechar o negócio. O negócio feito, ok. Aí é aí onde vai o primeiro passo, acho que do empreendedorismo, né? Você ter coragem realmente para pegar começar um negócio. Eu comecei com a dívida alta nas costas, eu não devia nada a ninguém, estava você começa devendo muito assim um negócio, mas eu acreditava no negócio, grande potencial, boas vendas e tal. E aí isso foi bem na pandemia também, né? Na pandemia no início ninguém sabia como é que iria ser, né? E eu comprei um negócio no meio da pandemia, enfim. E quando a gente começou, foi muito difícil, eu disse, eu não posso quebrar esse negócio, eu não posso quebrar isso. Então o gás maior que eu tinha era aquele, eu não posso quebrar um negócio que era dos meus pais, que tem uma história dos meus pais aqui. Então o meu gás inicialmente já, né? foi esse. Eu não estava preocupado nem com a dívida. Foi de não fracassar. Foi de não fracassar, eu não posso fracassar, foi exatamente isso. Aí começou então, veio a parte do delivery, né? Sim. Nós tínhamos um delivery já meio consolidado, eu peguei algumas ideias com profissionais de Sobral, que já tinham também restaurantes grandes lá, e eu acho que é outra coisa que o empreendedor tem que ter, ele tem que ter um network muito bacana, você não pode ficar no seu mundinho, você tem que... Muito importante. Você tem que conversar com várias pessoas. Aí o Felipe, ele tem um negócio dele, mas tem uma coisa que ele faz negócio dele que serve no meu. Sim. Então a gente tem que estar sempre conversando. E aí lá eles me passaram sistemas que ele trabalhava, a forma, como é que eles contratavam entregadores, quais eram as plataformas que eles trabalhavam. E aí a gente começou a trabalhar, focar somente no delivery. E foi o período que a empresa, assim, um dos períodos que a empresa mais faturou, né, foi na pandemia. Todo mundo estava com dinheiro, todo mundo recebendo esse auxílio, a gente em casa, 4 pessoas, cada um recebeu o auxílio, e a galera não podia sair fazer o quê? Comer. Então, a gente estava com o delivery disponível, a gente saiu de 2 entregadores para 7 numa noite, a gente saiu ali de 50 entregas para 250 entregas numa noite. Então, digamos assim, eu comprei o restaurante num período excelente, né? Então, foi muito bom, eu consegui realmente administrar bem o negócio, como eu falo, com tesão de fazer bem o negócio, incrementar cardápio, fazer outras coisas, né? E foi isso, foi assim que iniciou, estamos aqui até hoje, né? Tá dando tudo certo. Eu acho bem interessante, é uma coisa que eu até vejo o Felipe fazendo, né? Essa questão do network, porque se você acaba ou encarando a pessoa da sua própria cidade como um concorrente, né? Ou alguém do seu setor como um concorrente, você está perdendo. Pode ter certeza que você está perdendo. Porque você tem a chance ali de conversar, dialogar, trocar ideia e ver qual o melhor, né? Qual o melhor. E tipo, cada qual pensa de uma forma diferente. Eu tenho, como você falou, eu tenho uma ideia, você tem outra, e às vezes a sua ideia é boa pra mim. Né? Exatamente. Então essa troca é muito boa, só que na nossa cidade não tem isso. Não tem isso. O pessoal é muito difícil ter aquele fechado, pensa que quer saber do negócio dele e tal. Então a gente, tipo, tem muito network, mas com pessoas de fora. Fortaleza, Sobral, São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso, que eu conheci a galera viajando. E a gente troca essas ideias. Entende? O pessoal tem a mente mais aberta, né? Entende o negócio, como é que funciona. E quer também saber como é que você faz, né? Sim. Nossa, tem um grupo aqui, numa viagem que eu fiz de negócios,
que tem um grupo só do pessoal do Ceará, e a gente divide compras. É maravilha, isso aí. Tá? Chegou uma novidade, vamos comprar. Aí um é de Morada Nova, o outro é de Irauçuba, o outro é de Sobral, divide a mercadoria, todo mundo fica satisfeito. Já pensou se não existisse isso? Pega um preço bacana, né? Muita quantidade, dividido para muitas pessoas. Isso é muito interessante. Bom. Até uma questão assim da mudança do mercado em si, porque se a gente pegar a pandemia, né? Vocês também, além de serem jovens, né? Na questão do empreendedorismo, entrarem jovens, pegaram a pandemia e uma mudança totalmente de mercado, se a gente for ver, né? Então, como que vocês encaram essa mudança? O que vocês veem, né? Assim, de benefícios? Qual a diferença? Porque, por exemplo, se a gente for ver antigamente, essa questão do delivery era escasso, né? Era. Hoje permaneceu. O pessoal quer receber no conforto de casa. Às vezes a gente até não dá conta porque tem um atendimento físico e tem um online. Então a gente às vezes trava um pouquinho aqui no online, demora a fazer uma entrega e tal, mas a gente conversa com o cliente, explica a situação e eles entendem. Mas foi uma coisa que revolucionou e as pessoas se acomodaram de receber no conforto do seu trabalho, no conforto da sua casa. Exatamente, assim, falando do delivery de comida, né, no caso, foi revolucionário, vamos dizer assim, no período da pandemia, né? Então, muitas empresas que eu acompanhava, assim como um case de sucesso para mim, que eram referências para mim, eles explodiram na pandemia. E depois que acabou esse período, eles focaram tanto no delivery, que quando acabou, que a galera começou a querer voltar de novo, né, para ir para os locais, para realmente permanecer no restaurante, eles tiveram dificuldade para se readaptar no que eles já faziam. Então, assim, eu acredito que em qualquer negócio você tem sempre que estar preparado para as adversidades, vamos dizer assim. Eu acredito que o Lauílis, quando eu estou lá desde meus 9 anos, e ele não tem a mesma cara de quando tinha em 2001, né? 2002, na verdade, quando foi que a gente começou. Né? Nós lá atrás era uma lanchonete que tinha um self-service, vendia salgado, Voguinha. A Voguinha ainda era no saco ainda, naquele saquinho, você está dessa época. O saquinho, botava um canudinho e saiu com salgado ali, era R$1. A galera fazia uma fila, né? Saiu da igreja matriz e a meninada toda fazia uma fila para comprar o pastel chinês e o Voguinha lá do Lauílis. Então hoje a gente não tem mais salgado, porque você tem que entender o seu público, você tem que entender o momento, né, que a gente está vivenciando, né? A gente pode passar por uma pandemia de novo e pode ser que o delivery não seja uma solução, ou pode ser outra coisa. Então a gente tem sempre que estar se reinventando. Se você é um empresário muito rígido naquilo que você quer fazer, muito... eu só sei, mania só faço dessa forma. Só faço desse jeito. Coisa sistemática, né? Isso, sistemático, né? Segue aquele padrão só faço assim. Independente, né? Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nunca fiz delivery, então não vai servir para mim. Justamente. Então assim, não pode. Você tem que ser maleável, você tem que ir de acordo com como o mercado vai, como a população vai querendo, então é dessa forma. Né? Mas é bem difícil isso que você disse. Eu conheço muita gente de negócios que hoje não usa máquina de cartão. Cara, por que você não usa uma máquina de cartão no seu negócio? Não, o banco vai me roubar. Ele não sabe quantas vendas ele perdeu, né? Dessa forma. Aí o cara vai comprar na concorrência, aí pronto. E porque hoje em dia é cartão. Seja débito, crédito ou então Pix. No Pix também é na máquina. Dificilmente hoje em dia a gente vê dinheiro em espécie, é tudo no digital. Então você tem que reinventar, tem que estar por dentro do que está acontecendo de novidade, né? Exatamente. Não pode parar, sempre buscar conhecimentos para acompanhar o mercado. Como vocês veem assim, eu vejo duas empresas, mas de certa forma, mais bem parecidas por conta do tempo, até da pandemia. Assim, acredito que você teve que fazer inovações, tanto no atendimento, como no cardápio, como você já disse, né? Sim. O atendimento é essencial, né? A gente não precisa nem falar. Para os dois independentes, né? Para qualquer negócio, né? Qualquer negócio. E no seu caso o cardápio, e no caso do Felipe, a questão é que já tinha algumas lojas, né? De certa forma consolidadas já. Sim. O que fazer para se diferenciar dos demais? Cara, hoje em dia é o que eu bato sempre na tecla quando eu faço reuniões com meus colaboradores, é o atendimento.
Eu acredito que o atendimento foi o diferencial na cidade. A forma da gente receber o cliente, um simples copo d'água, um café. Hoje em dia eu até brinco com meus amigos, cara, você chega lá, tem uma cerveja pra você tomar, viu? E eles pensam que é brincadeira minha, mas tem. Tem um guaraná, tem uma cerveja, tem um capo pra criança. Muitos pensam que, despesa, não sei o que. Cara, você tem que ver se o cliente tá lá no sábado. Você aceitou uma cerveja, meu amigo? Ele solta um sorriso da orelha a orelha e a gente entrega. Cara, ele se sente bem, se sente à vontade. Então essa forma de a gente conseguir conquistar o cliente foi o nosso potencial maior. E é o que eu sempre bato na tecla. O atendimento é o que faz o nosso diferencial. Após isso, as novidades. Que a gente sempre está buscando novidade. Lançou novidade, vamos trazer. A gente traz. Lançou, trouxe, está na loja. Então a gente toda semana tem novidade. Seja uma capa de celular nova, seja um carregador mais potente, ou seja um acessório tipo aqueles astronautas aqui da constelação, que foi uma novidade muito grande. E ultimamente, que desse mês de abril para maio, foi os cadernos de desenhos com as canetas, que foi uma super novidade que a gente jogou na loja e bombou. Minha menina quase me deixou doido por causa desse negócio aí. Então a gente sempre tem que ficar de olho por dentro dos assuntos de importadoras, que primeiro lança lá na China. Então a gente já tem que ficar ligado. Opa, pois vamos negociar. E é isso que faz o nosso diferencial, além do atendimento, né? Tem até questão aí das blogueiras, né? Blogueiras, né? Lança qualquer coisa aí agora, atinge qualquer público, pronto. Estourou. Como a canetinha, os pincelzinhos com o caderno, foi estourado dessa forma. Uma blogueira postou e estourou, pronto. Todo mundo quer usar. Todo mundo quer usar. É dessa forma. No meu caso, eu penso assim, é o básico bem feito. Porque o que seria o básico bem feito? Eu trabalho com comida boa, bom atendimento, né? Bom preço, né? Um preço justo por aquela comida e, logicamente, a inovação. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa esquece disso, esquece do básico, né? Então, às vezes você não faz uma boa comida. Como é que eu vendo a comida e a minha comida não é boa, né? Vamos dizer assim, como é que eu atendo o meu cliente e o meu atendimento não é bom, né? Então, assim, muitos pecam às vezes no básico, querem inovar demais, criam uma estrutura, gastam muito num estabelecimento. Eu vou começar meu negócio, vou investir aqui 200 mil no salão. Aí esquece do coração da casa, que é a cozinha, né? Então o cara tem equipamento de segunda com um salão de primeira linha. Não funciona. Quando o produto chega na mesa é diferente. Então, assim, o básico é isso. Eu acredito muito dessa forma e sempre dá certo. Interessante. E vocês, já pensaram assim em desistir? O William falou que no começo lá, né? Questão de honra, né? Que não posso fracassar não, que é de família. Cara, eu acho que eu posso começar falando essa, porque eu vou ser bem sério, sim, né? Porque assim, restaurante tem uma particularidade. O restaurante, eles são duas modalidades de negócio em um só. Você é indústria e é varejo. No caso, o Felipe, ele não produz o produto que ele vende. Só o varejo só. Ele é varejo. Eu tenho que produzir meu produto. Eu tenho que comprar meu insumo, preparar o meu produto e vender aquele produto. E tem que ser vendido rápido, porque senão ele estraga. Então, para isso, você tem que ter uma logística, uma gestão, tanto gestão de pessoas como financeira, do negócio muito boa. Porque se você não tiver isso, você perde dinheiro a cada minuto que passa. Você comprou 1 quilo de cebola... Se você não tiver um padrão, se você não tiver porcionamento, se você não tiver um CMV, que é custo de mercadoria vendido, que é um termo mais técnico para a utilidade da gente, você perde. Então, assim, isso tudo para você manter é muito difícil. Fora que você trabalha com um número de pessoas alto e às vezes o que dá mais trabalho às vezes são as pessoas. Minha equipe hoje é maravilhosa, mas a gente tem 23 anos. Então já passou gente que você não imagina, né? Então tudo isso vai desgastando com o tempo, né? Normal, faz parte do negócio. Quando eu iniciei, que tinha aquela questão do tesão mesmo pelo negócio, de querer fazer tudo a toda hora, eu nem dormia, eu acordava 3 horas da manhã para fazer maionese. Minha mulher odiava, batendo lá. Eu tenho que ter essa maionese no meu hambúrguer. Eu acordava 3 horas da manhã vendo receita lá do Fogaça, do Jacan.
dos caras lá do MasterChef para fazer. Então isso era o tesão que eu tinha pelo meu negócio. Então isso com o tempo foi muito me desestabilizando, né, de alguma forma. E aí você encara alguns problemas. Não sei se o Felipe já passou por alguma situação, mas eu já passei por várias situações e vai te quebrando aos poucos. E você tem que se fortalecer dia após dia no teu negócio, né, para não fazer feio, para sempre estar na frente. E é isso. Mas sim, já pensei algumas vezes, sim. Eu acho que é normal. No meu caso, eu já passei por muitos momentos complicados, muitos momentos difíceis, mas nenhuma das opções era desistir. Até o momento foi só solucionar o problema e ir para cima. Até o momento nunca pensei em desistir. Não só no meu negócio, mas como diversas situações que eu já passei em minha vida, que a opção nunca foi desistir. Resolver, né? Resolver o problema, tem que resolver, vamos resolver. Resolve o problema. Eu sempre falo que eu acho muito assim, eu sou fã, né? Sou fã de quem empreende, né? Mas de quem empreende com comida eu acho fora de série, viu? Porque é uma coisa assim, fora do normal. Porque tem essa questão da comida que você tem que fazer todo o tratamento, questão de validade, questão de compra. Às vezes você compra ali e você acha que, beleza, tô esperando tantas pessoas. E se vir mais, né? Exatamente. Se vir mais. A gente se prepara muito assim na parte de preparação do alimento, na parte de compra. Você não pode comprar demais, você tem que ter estoque, aí seu estoque tem que estar organizado. Enfim, é muito termo técnico e chato. Mas você tem muito pré-preparo para fazer antes de você de fato entregar o prato na mesa do teu cliente. Você vai comprar um filé mignon, por exemplo, eu uso muito filé mignon. Então o filé mignon vem lá do frigorífico, você tem todo um preparo, um porcionamento, um armazenamento, etiquetagem, tem uma vigilância sanitária que está em cima, tem a temperatura certa que tem que estar. Aí você pega o teu profissional, o cozinheiro ali, ele vai preparar o prato, tem que estar montado da maneira certa, tem que ir para a mesa quentinho, bonitinho e tal. Então você tem muitos processos, né? E eu acho que um bom dono de restaurante, ele tem que entender essa palavra, processos. Porque você tem que inicia quando você adquire a mercadoria e você vai começar a preparar aquela mercadoria para venda, né? Vem aí a parte da indústria, né? Sim. Vem a parte da indústria, aí o alimento ficou ok, está preparado. Quando você prepara ele para o varejo, né? Digamos assim, que está no prato, aí ali ele vai, não tem mais retorno. Se retornar é para o lixo. Então assim, o Felipe vai vender uma capinha de celular, o cliente não gostou, tá aqui, Felipe. Né? Ele vende para outra pessoa. No meu caso, não. Não tem condição. William, não gostei do teu prato, comi aqui, não tá um gosto legal, ou não gostei dessa comida, não tem como ser outra comida. Eu não posso dizer não para o meu cliente, né? Tudo bem, voltei, mas aquele prato ali eu não vou mais servir para ninguém. Ele vai pro lixo. Então acabou, perdi meu lucro ali. Então assim, a gente tem que ter muitos processos, tem que ter uma equipe bem treinada, tem que ter um financeiro afiado, né? E, enfim, realmente é um desafio grande, mas, enfim. Eu acho muito interessante, porque se a gente for pegar outra questão assim, vamos supor, Felipe comprou 1000 capinhas para vender. Se tiver os 1000 clientes para vender, naquele dia ele vende as 1000 capinhas. Sim. Mas no caso você trabalha com produto e com serviço. Aí é meio que limitado, né? Exatamente. Você não vai conseguir... E o problema maior, com validade, né? Com validade baixa, né? Digamos dizer assim, que eu não posso deixar um produto lá com muito tempo que ele vai estragar, né? Vamos supor que chegue 1000 clientes ali. Não tem como, né? Você atender 1000 clientes ali naquele horário, né? Não tem como. Mas é assim, geralmente restaurante você já tem uma demanda, vamos dizer assim. Se eu tenho lá 10 mesas, eu já sei que a minha demanda é de 10 mesas. Geralmente, se chegar um público maior que isso, ele vai ter que esperar a rotatividade daquela mesa. Então, assim, é para 10, mas chegou 100, comeu aquelas 10, depois de mais 10. Então, a gente tem esse preparo, certo? E também, geralmente, vamos dizer assim, é diferente, né? Vamos dizer assim, não vem esse quantitativo de uma vez. Pois é, mas é aí que eu entro na questão, que eu digo que é toda uma logística diferente, né? Coisa totalmente diferente. É imprevisível, você tem que... É previsível e imprevisível ao mesmo tempo. Você tem que estar preparado, de fato. Você tem que ter um mínimo de estoque, um mínimo de espaço e atender o que dá para fazer. Nem muito, nem menos. Isso. É tanto que a gente compra todo santo dia. Então, as nossas compras são diárias. Eu acordo 5 horas da manhã,
Eu sou o primeiro cliente lá do Da Terra. E aí o cara abre o portão, já estou entrando com o meu carro, já vou fazer as compras ali. Que a gente hoje está abrindo para almoço, né? Também self-service, que estava fechado há algum tempo, a gente abriu agora de novo. Isso eu que faço as compras do self-service. Aí eu tenho um comprador das compras da noite. Porque é muita coisa, é muito item. Eu tenho um questionáriozinho lá de itens que são 7 páginas. Então essas 7 páginas são itens que eu tenho que ter todo dia no restaurante, eu não posso faltar. Porque vai lá o Felipe, chega lá, William, eu queria um filé mignon com molho de madeira. Pô, cara, tô sem um molho de madeira. Aí ele vai lá outro dia, William, eu queria um hambúrguer com geleia de pimenta. Ou hoje eu tô sem geleia de pimenta. Aí o cara já fica encabulado. Na terceira vez eu vou lá não, porque o cara não tem nada lá. Aí diz logo assim, não tem nada. Né? Eu queria uma Coca Zero lata. Vixe, só tem a zero normal. Entendeu? Então é assim, é minucioso. Se você não tiver, teu cliente não volta. Isso é verdade. E até no meu ramo também. Se o cliente faltar de capa tal, eu não tiver, da próxima vez não vem. Já sabe que não tem. Ali não presta não, porque não tem essa capinha. Não tem essa capa. Mas são milhares de celulares, parece que todo dia lançam um. E a gente tem que estar por dentro. Tem que estar. Vai, compra. Lançou um chá, compra o chá. Lançou um Tecno, pega um Tecno, é real mesmo, não sei o que. São muitas marcas. Muita coisa. Aí acaba também, Felipe, no caso do seu, é que vai ficando algumas coisas para trás, né? Fica. Nossa, os modelos vão parando. Tipo, hoje a gente tá vamos falar do iPhone. Estamos no 16. Tem capas do iPhone 6 ainda na loja, hoje não vende. Perdeu já. Já perdeu, a gente tem que tirar para botar a novidade, que é o iPhone 16, os novos celulares. Então a gente também tem que ter esse cuidado de não comprar tanto. E aí também, assim, às vezes o cliente fala, talvez ganha não sei quanto aí nessa capinha, ganha não sei o que, mas tá esquecendo que tem tudo, né, por trás, né? Você tem uma imposto, equipe, frete, é ambiente, é salário de funcionário. São muitas coisas que você vai juntar e botar na ponta do lápis, você vai ver a realidade que é do empresário. E essa questão também, né, do próprio estoque, que vai ficando coisa que não, tipo, você pegou um lançamento aí de uma blogueira que foi modinha. Deu aquele boom, se você comprar demais, né, Felipe? Já era, acabou. Prejuízo, né? Já aconteceu algumas vezes. A gente pensar, vai estourar essa mercadoria, bora. Chega a mercadoria, a negação. Ou você vai vender preço de custo ou vai ficar perdendo dinheiro. Mas essa é a realidade. A gente tem que estar preparado. Mas algumas pessoas não entendem, pensam que é só lucro. Mas não é. Eu digo que é o problema da concorrência. O que é o problema da concorrência? O cara vê o Felipe hoje num carro, aí amanhã vê ele no outro carro. Pô, o Felipe tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu vou vender isso aí também, cara. Eu já abri a mesma loja. Não sabe o que é que o cara passou, entendeu? Então assim, no meu ramo também, se a gente for analisar assim, eu tenho um restaurante no centro da cidade, logicamente que já é de muitos anos, né, dos meus pais. E a gente tem um estabelecimento, tem um atendimento e tal, tem aquele público. Mas se o Felipe disser, eu vou vender hambúrguer em casa, ele já vai ser meu concorrente. Se aparecer mais 10 ali, já vai ser meu concorrente também. Então tem essa entrada, né, de concorrência que é natural, é normal e é bom. O empresário que não gosta de concorrência é porque ele não gosta de se reinventar. Eu penso dessa maneira. Ele não gosta de inovar, ele quer ficar na mesma. Então ele tem que entender que a concorrência tem que existir até para o cara se alertar. Tá na hora de eu acordar. Mas quando você tem um tipo de negócio que a entrada de concorrência é muito grande, você tem que realmente se diferenciar de alguma forma. Com certeza. Vamos supor que eu tenho 10 clientes todo dia, aí apareceu 10 caras vendendo hambúrguer diferente. Aqueles meus 10 clientes, vamos supor que naquele dia eu perdi os 10 porque um foi em cada concorrente para experimentar se é bom, se não é, como é que é e tal. Então até ter o retorno desse pessoal para o meu negócio de novo, porque ele ou desaprovou, ou não gostou do atendimento, ou não gostou da experiência e tal, e ele vai retornar para o meu negócio, eu perdi ali um bom dinheiro nessa questão do ciclo da concorrência. Né? E tem muito isso, acho que no seu mercado tem demais também. A galera muito. Que o acesso fácil, né, para você entrar no negócio. Sim. Mas aí é como ele está falando, ele tem a cervejinha dele lá, é um diferencial. Um diferencial, um atendimento diferenciado, um ambiente também diferenciado, climatizado, com conforto para o cliente, né? E
acredito assim, por exemplo, o Felipe falou, né? O diferencial é o atendimento. Show, top, né? Também eu acho que um dos principais seja o atendimento. Sim. Mas aí tem que ter todo o complemento por trás, né? Vai lá, primeiro, aí tem uma pirâmidezinha que segue, né? Sim. Aí, no caso, eu achei muito interessante quando o William falou da questão, ele falou lá atrás, eu já entreguei na chuva, já varri cozinha, já passei pano, né? Fiz tudo, né? Então eu entendo o lado do colaborador e também o lado, né, de ser o dono, o proprietário do negócio, né? Tem todas as etapas. Então, né? Eu acho assim, quando você tem essa visão, né, de tudo, essa visão ampla, você sabe como tratar o colaborador, né, sabe como chegar, olha, não faça dessa forma não, vamos fazer dessa forma, né, melhor, uma reunião, como o Felipe faz, né, com a equipe dele, ó, pessoal, eu entendo o negócio, eu acho que deve ser dessa forma e dessa, porque é testado, você já testou, né, você tem toda uma bagagem que você pegou e testou. O Felipe, ele começou o negócio e foi dando certo por conta de quem? Das outras pessoas? Não, logicamente por conta dele, né? Exatamente. Então ele tem a validação da forma dele, então é a forma Felipe, né? Sim, céu de qualidade, celular, né? O negócio então, funciona dessa maneira porque é assim que tem que ser. Então eu acho muito interessante. Jeito, então a gente tem que permanecer. Vai permanecer, né? Então eu acho muito... Tipo, hoje em dia é muito difícil trabalhar com pessoas. A gente investe em conhecimentos, às vezes a pessoa tem um pensamento próprio, não quer abrir um pouquinho a mente e entender um pouco do negócio. Então é muito complicado hoje de contratação. Graças a Deus hoje minha equipe é muito boa. Eu tenho 3 colaboradores que são excelentes. Eu consigo deixar minha loja, fazer uma viagem de negócios, passar uma semana fora e minha loja está lá funcionando 100%, sem reclamação e sempre se alinhando, né? Olha, desse jeito que, como você falou, não dá certo, vamos recalcular a rota, vamos fazer da outra forma. E por aí vai. Ele sempre também tem novas ideias, todos os dias ele tem alguma coisa diferente para mostrar. E a gente vai se entendendo, né? Tendo aquela conexão com eles também, que é o importante, é o que estão na linha de frente, né? Hoje eu cuido muito de outras coisas, né? A parte financeira da loja, a parte de pedidos, mas eu também vendo. Eu tô ali chego, resolvo minhas coisas aqui no escritório, vou para frente da loja, recebo o cliente, vejo como é que o cliente está sendo atendido, então fico tudo por dentro disso. É dessa forma que... dessa forma. Eu antes de eu entender a gestão de pessoas no meu negócio era um caos. Porque assim, tudo era então eu era um centralizador de tarefas. Se o meu colaborador não fazia, eu ia lá e fazia por ele. Então eu demorei para entender a importância. Você não delegava para ele? Não delegava. Né? Não sabia nem o que era isso, vamos dizer assim. Porque a gente vem trabalhando de muito tempo, mas aí a gente vem naquele trabalho mesmo árduo, né? De não ter... Era aquela coisa de família, não tinha uma experiência de... chegou o Sebrae aqui, ensinou a gente a fazer isso e tal, como é que tem que fazer, não. Com o tempo a gente foi se adaptando a isso, aprendendo, estudando, entendendo, fazendo curso, indo atrás para melhorar. Mas quando eu vi o potencial que tem em qualquer negócio, o Felipe citou um exemplo perfeito do negócio dele, que hoje ele consegue passar uma semana fora do negócio dele, por conta de uma excelente gestão de pessoas boas que ele tem no negócio dele. Então assim, se for para me dar uma dica, já que a gente está falando de negócio, cara, gestão de pessoas, né? Eu tive um problema de saúde ano passado, eu tive que passar um mês fora da minha empresa, sem pisar lá. Eu estava olhando só as câmeras e acompanhava os sistemas e tudo que a gente tem lá para ver como é que estava, questão bancária, pagamentos, eu fazia isso de casa, mas pisar lá eu não pisava porque eu não pude ir. E quem estava tomando de conta do negócio? A minha equipe maravilhosa, pessoas excelentes, altamente preparadas e que estão lá comigo há muito tempo, né? De extrema confiança. Né? Já pensou se você tivesse a mente fechada e não ter investido em gestão de pessoas? Eu tinha fechado meu negócio um mês. Olha o tamanho do prejuízo, né? Então, você tem que confiar, delegar para essas pessoas, né? Tem uma história bíblica, rapidamente falando aqui, que é a história de Moisés, quando ele saiu com o povo, eram milhares de pessoas no deserto, né? E ele era juiz sobre todos eles. E aí o cara tava para ficar louco, que era muita gente, foi o cara... Desde do cara que matou até o cara que roubou a galinha da vizinha lá, ele tinha que julgar tudo isso. Então, chegou o sogro dele e deu a ideia,
pega homens bons e tal, treina esses homens e coloca eles para ser juízes de tantos e tantos, de 100, de 1000 e tal, e você só fica com aquelas causas mais, né, mais importantes. Então é isso. Então naquela época já existia essa questão, essa gestão de direcionamento. Você vai fazer essa tarefa ou você vai fazer essa. Então o líder hoje, o dono de negócio que quer fazer tudo dentro do negócio, ele não cresce. Ele não cresce. Não aguenta muito tempo não. Não aguenta. Não aguenta nada. Ele não aguenta. O líder do negócio, ele tem que estar fazendo o que o Felipe está fazendo, está olhando o financeiro, está olhando as novidades, está tentando barganhar preço, né? Porque tem duas maneiras de você ganhar no seu negócio, na hora que você compra e na hora que você vende. Com certeza. Né, Felipe? Se você compra muito barato, o Felipe compra uma capinha de 50 centavos e vende por R$50, olha o tamanho do lucro. Agora se ele compra por R$40 e vende a 50, né? Já diminuiu bastante. Então, assim, você tem que ter essa expertise de comprar e de vender. Então, é o estratégico, é o líder. O líder tem que estar nesse momento. E esquecer um pouco do operacional. O operacional você tem que estar revendo, mas não pode estar sempre 100% lá. Não é. Mas é isso. Tem até uma pessoa que já me falou isso, né? Quem trabalha demais, né? Não ganha dinheiro, não faz dinheiro, né? Porque tá preocupado só no... Assim, a gente fala trabalho em si, né? Tá só preocupado em trabalho. É o que eu vejo, essa questão que você falou. Não vou botar aqui a maquininha. Eu acho idêntica. A pessoa, vou botar a maquininha aqui porque vai me roubar. É a mesma coisa. Você não querer treinar uma pessoa, um colaborador, para fazer o que você já faz, né? Por medo. Se ele sair daqui, ele vai fazer igual eu faço. Igual eu faço, Né? Exatamente. Vai abrir um negócio, vai né, me copiar, não sei o que. A mesma coisa da concorrência também. Justamente. Né? Eu acho isso, não né? pode ter esse pensamento, não. Pode não. Não pode de jeito nenhum. A pessoa não quer delegar, ela quer ficar ali só. E às vezes tem muita gente que contrata e continua ainda naquele operacional. Não tem medo de delegar as funções para o colaborador justamente dessa forma, né? Ou porque vai mexer no seu dinheiro ali no caixa. E aí, poxa, eu me pergunto às vezes, então por que contrata? Pra que você é representado dessa pessoa? Você sabe fazer Se tudo? você sabe fazer tudo, se você quer fazer tudo. Faz sentido Não nenhum. faz sentido. Não. Faz sentido. Aí acaba que a pessoa fica presa no negócio, o negócio não cresce. Não desenvolve. cresce. Se o cara adoece. Adoece, chega um momento que, tipo, sua família quer viajar e aí você é amarrado ali, quer que... Que compensatório é isso? Você morrer de trabalhar e não conseguir viajar com sua família. Não consegui. Né? Aquela coisa, né? Você tá sendo CLT pra você mesmo. Exatamente. Pra você mesmo. Escravo do teu próprio negócio. E o que vocês veem assim que falta em jovens que fez vocês começarem destravei aqui, tenho coragem agora, vou começar aqui meu negócio. O que vocês acham que falta, né? Nessa geração de agora? Em algumas pessoas, né, que não conseguem começar seu negócio. Pronto. Coragem. Concordo plenamente. Porque não é fácil não. Não é fácil. É porque assim, quando você vai empreender, dependendo da situação que você está, por exemplo, eu comecei pegando um negócio que já tinha uma clientela. O Felipe fez a clientela dele. Ele começou, né? Sim. Bem mais difícil ali. Eu já peguei um negócio que tinha uma clientela, então eu só tinha que manter e conseguir mais cliente. Só que eu fiz um investimento naquele negócio. E eu acho que o que trava muitas pessoas é nessa hora. Pô, eu vou tirar dinheiro de onde eu não tenho, eu vou ficar devendo para começar um negócio. Às vezes muitos travam aí. Aí o medo vem e te aperta, né? E muitas pessoas também às vezes não sabem o que fazer. Cara, o que é que eu vou fazer? Entra só pensando no dinheiro. Como você viu, fulano tá num carro, não sei o que, tá dando certo. Eu vou fazer a mesma coisa fazer isso ali, aí você cai de paraquedas naquilo ali, sem entender nada do negócio. Às vezes muitos daqueles que não sabem o que fazer, tipo, eu quero empreender, empreender em quê? No que é que eu sou bom? Né? Às vezes a pessoa tem que entender o que é que ela é bom. Se o cara conversa muito com todo mundo, ele é um excelente vendedor, ele pode vender qualquer coisa. Então, não é, Felipe? Eu creio nisso. Sim. Né? Eu gosto muito da gastronomia, eu gosto muito de comer comida diferente, de fazer comidas. Eu tô lá na minha cozinha, eu faço tudo. Então eu entendo do meu negócio. Então eu acho que qualquer negócio que você vai iniciar a fazer, você tem que ter um entendimento muito grande daquilo. Às vezes a pessoa tem medo de começar, eu gosto muito de celulares, eu entendo tudo sobre isso. E você pode fazer um negócio através disso.
né? E começar, simplesmente começar. Foi quando eu entrei nesse ramo de eletrônico. Eu sempre gostei muito de computador, muito de celular. Eu entendia tudo de celular. Tudo. Então, esse meu ramo, eu já tinha um entendimento, né? E fica fácil pro cara vender. Demais. Só fácil. precisava se aprimorar mais um pouco, né? Exatamente. E aí que teve a coragem, né? Se você não tiver coragem, tiver medo, você bloqueia e não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. E assim, eu acredito também, por exemplo, você vai pegando, como a gente falou no começo, né? Você vai pegando, vai entendendo como é que funciona o negócio. Você não já nasceu, né? Sabendo de tudo, né? não tem condição. Aí você vai, isso funciona dessa forma. Se eu fizer dessa forma, você vai testando, né? Testando. São testes que você faz todo dia, né? Não, assim como você pode colocar um prato ali, vamos testar esse prato aqui, ver se dá bom. Faço isso. Né? Aí você pode testar coisas também no seu negócio, né? Que são diferentes, né? Você vai testando, é teste. No caso dos pratos que você falou, a gente cria prato novo, aí eu chamo primeiro a minha equipe. Se alguém disser que tem alguma coisa errada, eu volto para corrigir, levo de novo. Por exemplo, tem 20 pessoas lá e elas 20 provam o prato, né? Eu sempre gosto de fazer assim, né? Alguns provam. E se o cara disser, não, William, eu não gostei disso, eu tento melhorar. Se muitos começarem a falar que não gostaram, eu nem lanço o prato. Porque para lançar o prato tem que ter 100% de aprovação da galera que está lá, né? E falando dessas... Tem como você vender um produto se nem você está gostando, né? Mas tem cara que vende coisa, assim, não gosto, não vou falar, mas o cara gosta de comer isso aqui. Eu penso assim, né? O cara come isso aqui. Porque assim, né? Se eu estou vendendo esse produto aqui e eu não como, poxa, cara, né? É complicado. Teve também essa questão que você falou como é que se diz? De se profissionalizar, né, no negócio. Às vezes o cara tenta. Eu tiro muito de experiência dos meus pais. Então, assim, eles trabalham muito trabalhadores. Até hoje trabalham demais. São assim, minha maior referência são os dois. Eles não param, realmente. Eles estão sempre trabalhando. Mas só porque você, às vezes, tem que ter uma pausa no teu negócio para ver o estratégico. Estava acontecendo um negócio lá no nosso restaurante, alguns anos atrás, quando meus pais ainda estavam lá na frente, que a gente vendia muito e não sobrava nada, absolutamente nada. Eu já falei isso para vários empresários do ramo. E aí eu não entendi o motivo, eu só entendi que era algum problema financeiro. Tá saindo aonde? Onde é que esse dinheiro está indo? E aí veio o Sebrae, na época, mandou uma consultoria lá pra gente, que estava tendo um programa aqui na cidade. Eu pedi, eles perguntaram, o que você está precisando? Cara, eu estou precisando de alguém do financeiro, manda para cá. E os caras mandaram um cara excelente lá, o Silvio, excelente mesmo, do Sebrae. E aí ele foi, e William, o que está acontecendo? Silvio, eu vendo e não sobra nada. Vamos analisar aqui o teu caixa, vamos analisar o financeiro, vamos ver como é que é. Você tem isso, não tem, você tem isso, também não tem. Depois vamos começar a fazer e tal. Quando a gente descobriu, era apenas o problema de precificação. Eu estava precificando errado o meu produto. Eu não estava colocando imposto, não estava colocando embalagem, não estava colocando o meu funcionário, o meu aluguel, nada em cima. Então eu achava que ganhava 5, 6, 10 reais no produto, quando eu ia ver estava perdendo 2, 3, 4, 5 reais no produto. Tava um restaurante social, né? Exato. Se eu vendia, a nossa venda de brotinhos lá, né, muito boa, tipo eu vendia 2.000 brotinhos no mês. Em cada brotinho eu perdia 2 reais, era 4.000 de perca só em um produto. Nem empatava. Não. Fora os outros produtos que estavam dando prejuízo. Quando a gente descobriu isso, que a gente fez a precificação, né, correta do negócio, na mesma semana começou a sobrar dinheiro. Então, assim, tem muita gente hoje, eu tenho que colocar esse ponto, que não quer colocar um especialista no negócio porque acha que é um custo. Não é um custo, é um investimento. Se não fosse esse cara, de fato, eu acho que com certeza a empresa teria fechado. Porque eu vou vender, morrer de trabalhar e no final não ter nada, né? Então é muito importante você avaliar o teu negócio e entender, não é porque está dando errado que é aquilo. Chama alguém que entende do negócio, o que é que está acontecendo, né? E ver o que é que está acontecendo de fato e para poder teu negócio não morrer. Isso é verdade. Porque, como a gente estava dizendo, né, a gente procura, né,
Vocês procuram networking já por conta disso também, né? Às vezes você não... tô com um problema tal, mas alguém já passou por esse problema. E pode, né, te dar uma luz, uma solução. Exatamente. Ou então você contrata um especialista, né? Que ele vai saber realmente qual o problema ali, né, do seu negócio. Se vocês fossem começar hoje, assim, o que vocês fariam diferente? Começaria de forma diferente? Cometi esse erro aqui, eu com certeza não cometeria mais. Cara, no meu caso, é a questão financeira. Uhum. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, mais atrás eu teria conquistado bem mais coisas. Uhum. Tá entendendo? Então, a gente não nasce sabendo de tudo, né? A gente apanha um pouquinho ali, busca conhecimento e resolve o problema. Mas no começo, um grande problema e que foi bem dificultoso foi a parte financeira. Eu acho que é isso que pega muitos eu acho empresários. Que a maioria dos empresários. Pelo menos no meu segmento, eu converso com muitos e eu vejo que muitos têm esse mesmo problema, né? Mas a pergunta, assim, se eu fosse começar do zero ou se eu fosse... Do zero. Do zero? Do zero. Eu acho que se hoje eu fecho o meu negócio e for começar do zero, eu ia trabalhar com Dark Kitchen. Que são cozinhas fantasmas que a gente chama, ou seja, trabalhar só com delivery. Uhum. A Dark Kitchen, o que é que acontece? Eu acho bem interessante esse modelo de negócio. Foi um modelo que surgiu muito na pandemia, mas ela te possibilita abrir vários negócios no mesmo local, com um custo bem menor. Por exemplo, eu poderia abrir... A gente tem um restaurante Teu Jardim, né? Então eu vou muito nessa vibe do teu. Uhum. Eu poderia abrir o teu hambúrguer, tua pizza, poderia abrir o teu hot dog, o teu macarrão. São marcas diferentes que numa mesma cozinha, certo? Então eu iria diminuir... diversos públicos, né? Atendendo diversos públicos. O cara, onde foi que tu comprou esse hambúrguer? Foi lá no teu hambúrguer. Né? Então assim, o que é que isso, qual é o diferencial disso? Né? Por que não fazer um negócio só onde venda tudo isso? Porque você dá um negócio só, você dá menos visibilidade do que em vários negócios, entendeu? E você pode também criar modelos nisso, você pode expandir mais rápido, você tem um custo de entrada muito pequeno, que você vai trabalhar só com a cozinha. Quando não tem garçom, você não tem um salão chique para atender as pessoas, porque imagina você montar um restaurante hoje e você tem que se preocupar com uma cozinha, uma cozinha industrial, que você tem que ter bons equipamentos, e um salão top, que chame a atenção das pessoas. Né? Porque gente é igual a abelhinha, né? Viu a flor ali bem bonita, ele vai para lá. Viu um restaurante iluminado, ele vai para lá. É instagramável. É instagramável. Ainda mais tinha outras abelhinhas lá, né? Exatamente. Mas olha quanto que o cara não investe num salão desse. Tem retorno? Tem, logicamente. Mas um cara que vai começar, se ele começar com a Dark Kitchen de 2 produtos e ele fizer uma boa divulgação, ele se dá muito bem. E aí, eventual do negócio dando certo, ele vai evoluindo, vai abrindo um ponto físico e tal. Exatamente, mas eu acredito que começaria com delivery. Sim, na modalidade Dark Kitchen. Mais barato, mais rápido, é bem interessante. E até porque é o que a gente já falou, né? Depois da pandemia, o boom do delivery, né? Nunca parou. Nunca parou. O pessoal se acomodou, quase no cantinho, né? Só esperando receber. Você tem Netflix em casa, tem internet, tem... O cara não quer mais sair de casa. Fazer o quê, né? Passa o dia já trabalhando, às vezes, aí quer descansar. Né? Fica de boa. É verdade. Pois bem, agradeço vocês, né? O papo acho que foi muito bom. Como eu sempre falo, aprenda aqui, tô aqui para aprender, né? Com qualquer convidado que vier aqui, né, pra gente trocar ideia, trocar conhecimento. Sempre acho que tem uma novidade, né? Isso é o que vale. Às vezes a gente aprende muita coisa num papo desse aqui do que estudando, né, vendo, né, outras coisas, vendo vídeo. Eu sempre digo que o melhor curso e o mais barato, né, lógico, o curso grátis, é o network, é você conversar com as pessoas. Às vezes o cara te dá uma ideia que vale muito. Se todo mundo tivesse esse pensamento, né? Era bom. Entendeu? É como ele falou no início, né? Infelizmente, muitas pessoas acham que quando você vai querer conversar sobre o negócio, é porque você está querendo saber como é que é o negócio. Não. Você está querendo entender melhor e tal. Alguma dúvida, né? Dúvidas, enfim.
Então é muito importante de cada segmento. Você ter, no meu segmento, por exemplo, eu já fiz muitos cursos fora, com vários donos de restaurantes do Brasil inteiro. Então assim, a gente bate um papo tão legal, coisas que eles estão fazendo lá fora que o pessoal nem sonha em fazer aqui. Né? Então é muito interessante. E é um diferencial seu você sair da sua zona de conforto, em busca de conhecimentos. Agora, em junho, no final do mês, eu vou participar de um feirão, Eletrolar. É a maior da América Latina, onde tem diversos fornecedores, importadores de todos os diversos ramos, tanto do meu como de movelaria, cama, mesa e banho, tem tudo lá. E um tanto de gente que você pode ter o contato e de aprender mais um pouco. Isso é sair da sua zona de conforto. E você traz esse diferencial para o teu negócio e o teu concorrente não vai ter não tem essa coragem. Você sair da sua cidade. Eu acho que é um gasto e não um investimento. E não investimento. Acho que tudo que a gente traz de novo, né, que venha para agregar mesmo para o negócio, né, é indispensável. É indispensável. E tem muita coisa, como realmente vocês falaram, tem muita coisa que não existe ainda, né? Aqui, né? Aqui na nossa cidade ou na região. E acho que tem muita coisa aí para rolar. Exatamente. E eu queria finalizar perguntando para vocês como é que o Felipe se vê daqui a 5, 10 anos, não só profissionalmente, mas, né, com sua loja e seu negócio, outros negócios, não sei, também, né? Sim. Mas também pessoal, né? E o William também da mesma forma. Cara, daqui 5, 10 anos eu me vejo com um novo negócio, além do que eu já trabalho, já tenho um projeto em mente e escolher os dias de trabalhar. Vou trabalhar aqui só segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vou ficar só no domingo, né? Igual os pais dele. Ou só no domingo, né? Ficar mais tranquilo. Ficar mais tranquilo. Ter uma qualidade de vida daqui 5, 10 anos com meus filhos, com minha esposa, com minha família, né? Eu acredito que isso é uma riqueza. É uma grande riqueza ter esse contato, ter esse tempo. Então, eu me vejo assim, daqui 5, 10 anos, dessa forma, com um novo negócio e só administrando de longe, tendo minha equipe resolvendo meus problemas e eu ficar mais tranquilo. A minha vida não é muito diferente da do Felipe. Também quero empreender em outros negócios, ter o conhecimento de outros negócios, ver o que é que eu consigo ainda fazer, né, no atual negócio, mas realmente é ter essa tranquilidade, buscar uma tranquilidade. E a gente é novo, né? A gente tem coragem ainda, tem ânimo, tem garra. Você está com quantos anos? Eu estou com 33 anos. Meus pais, quando começaram no restaurante, começaram com 33. Na sua época? Meu pai começou, acho que com 30, 33 anos. Eu já comecei bem antes, né? Então, assim, a gente já vê uma bagagem ali dos meus pais, da galera que é dona mesmo de restaurante. Acho que tem até um dado que diz assim que o cara que é dono, que tem um restaurante, ele não passa mais do que 15 anos naquele restaurante. Então, assim, não é que é ruim, não é ruim, é porque realmente desgasta, né? É desgastante. Então, você tem que buscar trabalhar de uma maneira que você consiga aguentar mais tempo, né? Então, por isso eu acredito muito em negócios pequenos que dão resultados grandes. Novos modelos, né? Novos modelos de negócios que dão bons resultados. Tive uma experiência recente de um negócio e infelizmente eu fechei, eu optei por fechar, mas foi uma experiência bem interessante, um negócio pequeno, com funcionamento pequeno, mas que dava uma rentabilidade bem parecida com o que eu tenho no meu negócio maior. Sim. E enfim, isso me chamou muita atenção. Então, por que não tentar fazer algo nesse sentido, né? Buscar isso nos próximos anos, né? Modelos diferentes de negócio, não saindo diretamente da gastronomia, mas buscando modelos diferentes. O mundo está assim. Nós temos hoje autoatendimento no McDonald's, em alguns locais. Sim, e tal, enfim. Verdade. Enfim, eu creio muito nisso, mas sempre buscando o sossego. Cara, eu conheço algumas pessoas que hoje, você falando de pequenos ambientes que dá grandes resultados. Isso. Que eles trabalham sem estoque. Eles me vendem o produto, ele pega lá do fornecedor dele, joga pra mim, passou o dinheiro pro fornecedor, o lucro vem. Sem ter que pagar aluguel, sem ter que carregar mercadoria. Ter área para colocar mercadoria.
sem ter problema de extravios e nada. Então, são modelos de negócios bem interessantes que estão aí. E tem uma entrada fácil, você só tem que ter o conhecimento. Tem que ter conhecimento, isso é verdade. Tem esse que o Felipe falou, né? Que é o dropshipping, né? É isso. E tem também um novo modelo, não sei se vocês já chegaram a ver, que é parecido com essas plataformas, tipo Hotmart, essas coisas. Sim. Eu esqueci o nome, cara, mas depois você dá uma pesquisada. Ele é um modelo que a pessoa recebe, faz a compra lá no site, ela recebe o produto e paga no ato da entrega. Ela paga lá, recebe no seu endereço. Ela paga no ato da entrega e você recebe a sua comissão por estar vendendo aquele produto. Entendeu? É um produto físico. Produto físico. Aí a pessoa recebe o produto físico. Lá ela faz o pagamento. Faz o pagamento na entrega e você recebe a sua comissão. Massa. Tem muito. Aí você só divulga os links, né? Aí qual a probabilidade de uma pessoa fazer a compra dessa? Muito grande, porque ela só vai pagar quando receber o produto. Então é muito interessante, cara. Tem gente vendendo e-book, o cara ficando milionário com e-book. Tem gente vendendo curso. Aí poderia um programa desse, por exemplo, fazer um curso daquilo que tu vivenciou no teu negócio, como ver as finanças de um negócio desse tipo. No meu caso, como ver as finanças do negócio de restaurante. Tem cara ganhando muito dinheiro com isso. É revolucionário. Estou vendo ex-donos de restaurantes, que os caras não são mais donos de restaurantes, que agora estão vendendo curso para donos de restaurante. E vive disso, vive muito bem disso, entendeu? Então, assim, o mercado hoje, ele está aí. Eu creio que é só você realmente buscar, ter um conhecimento e dá tudo certo. Só correr atrás. Ter coragem, né? Coragem. E agora para finalizar realmente, o que o Felipe poderia falar para o Felipe daqui a 20 anos? Deixar um recado aí para ele, né, daqui a 20 anos, ou para pessoas que querem empreender, né? Querem começar a empreender. Cara, eu acho que a palavra mais forte de todos é não desistir. É verdade. Não desistir. Não é ser radical de você, o seu comércio está quebrado e você não acreditar que está quebrado, você acaba sendo egoísta dessa forma. Mas em pequenas adversidades, pequenos problemas, você acha que é uma tempestade e às vezes é só um mau tempo. E aí desiste nesse momento, entende? Então é não desistir, saber o momento também, né? Como eu acabei de falar, o seu negócio não está dando resultado, está quebrando e você ser egoísta de não acreditar naquilo, aí tá errado. Mas se um pequeno problema, coisinha do dia a dia, você querer desistir por conta disso, eu acredito que não seja o certo. E a palavra que eu dou para mim daqui a 20 anos é que eu não desista dos meus sonhos, dos meus planos. Eu acho bem interessante também, eu não desistam, né? Realmente eu acho que tem que ser isso mesmo na mente do empreendedor, do empresário. A gente é descascador de abacaxi, né? Tem que entender que quando vai botar um negócio, não pode, de fato, de maneira nenhuma, pensar que vai ser fácil, que não é fácil, né? Então, eu creio assim que... O que é que eu falaria pra mim lá na frente? 53 anos. Eu dizer assim, cara, apenas faça. Eu acho que eu diria isso, continue fazendo. Então faça e realmente não desista. Acho que é isso mesmo. Tem muitas pessoas que simplesmente não fazem e aí não adquirem o resultado, né? E existem aqueles que fazem e têm o resultado. Então eu acredito que é isso, é fazer, né? Não ter medo e simplesmente fazer. Eu quero vender isso na rua e tal. Pô, vai lá e faz. Vai adquirir experiência, vai ter cliente, né? Vai ver o que deu certo, o que não deu e pronto. Então eu vejo assim, faça, apenas faça. Show. É isso. Interessante. Pois bem, eu agradeço os dois, viu? Pela presença, foi muito bom, como eu já disse, nosso papo. E espero que vocês venham novamente aqui, né? Fazendo convite, viu? A gente está à disposição para trocar essas ideias, é muito bom, é gratificante. É legal. Muito obrigado. Viu? Obrigado. E ficamos por aqui com o nosso debate-papo, agradecendo pelo seu carinho e audiência. Lembrando que todas as sextas-feiras temos um encontro marcado aqui, então eu espero por você. TVB, conteúdo para toda a sua família, é só aqui.
bate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.